E Mauro, o aniversário do Zico hoje, 71 anos, você até citou, né, como se fosse um Natal para o flamenguista, e um jogador, não só o Gabigol, mas acho que todos os atletas aí do Flamengo, do futebol brasileiro, pela referência que o Zico deveriam ter, né, o Zico como um espelho. O Zico é o grande nome da história do Flamengo, mas também nunca se colocou acima do clube Flamengo, Mauro. Pois é, o caso do Zico é um caso muito especial, né? Porque, além de ter sido o maior jogador da história do clube, tudo que ele representou, a postura dele sempre foi uma postura... O clube sempre ficou em primeiro lugar, né? Eu estava vendo uma entrevista, um trecho de uma entrevista do Moser, num desses podcasts, Moser, que eu jogo com ele há muito tempo, né? E o Moser contando uma história. O Antônio Lopes era o técnico do Flamengo, o delegado Antônio Lopes, cara sempre muito rigoroso e tal, né? E estavam treinando finalizações. E aí disse que os jogadores corriam com a bola, tinham, sei lá, 5 segundos para dominar a bola, correr e chutar no gol. Aí começaram a fazer brincadeirinhas, né? Driblava para um lado, fazia um enfeite e tal. Aí o Zico chamou o Lopes e deu uma bronca no técnico. Falou, vem cá, você não está vendo essa palhaçada, não? Pô, você acha que no jogo vai ter isso aí? Vai ter espaço para fazer gracinha? O treino é de finalização, é para finalizar sério. Tá todo mundo de palhaçada, pô. No jogo não vai ser assim. Eu falei, pô, quer dizer, é coisa nesse nível. Ontem, eu pensei nisso durante o jogo, até comentei o jogo ontem, e uma bola que o Pedro dominou, ele cortou da esquerda para a direita, se ofereceu a chance do chute, aí ele deu outro drible. Aí na hora até eu falei, se é o Zico que faz anos amanhã, no caso hoje, né? Ele já corta e dá uma chicotada para dentro do gol. Não tem nem conversa, assim, mas nem pensaria duas vezes. O Zico nunca dava um drible a mais, nunca fazia uma firula a mais. Ele usava os recursos que tinha de forma extremamente... O Zico era muito, assim, dos jogadores atuais, o que mais me parece, assim... Não estou comparando jogadores, tá, gente? Não estou entrando nessa discussão. Mas assim, o espírito em campo do Zico é o espírito do Messi. O Messi é um jogador que ele só joga pro gol. Não faz uma firula desnecessária. Ele dribla e tudo, mas é o gol para dar um passe, para chutar a bola no gol. O Zico era assim, ele era verticalíssimo, digamos assim, o tempo todo. O Pelé era assim. O Pelé era assim, exato. Porque outros jogadores têm um requinte. O Maradona era mais artístico, às vezes dava e fazia umas coisas malucas com a bola, que, né, a bola meio que ficava reverenciando o Maradona, era uma relação até meio diferente, parecia uma coisa meio diabólica ali, né? A bola e ele, como é que a bola era domesticada por ele, é diferente, são estilos diferentes. E o Zico, ele era isso, o tempo todo, jogava pro gol. E quando tinha a oportunidade de chutar, finalizar, dar um passe, não pensava duas vezes, nunca tinha um drible a mais, nunca tinha uma firula a mais, era muita objetividade. E ele sempre foi um cara que respeitou muito o clube, tudo por isso que atravessa gerações, e mesmo quem não viu jogar, o reverencia. E essa frase é uma frase brilhante do nosso amigo Ricardo Gonzalez, jornalista, que trabalha lá no Grupo Globo, que um belo dia ele falou, dia 3 de março é o dia de Natal para os rubro-negros. Por quê? Porque nasceu o Messias do Flamengo Salvador, e é mesmo. O Flamengo é antes de Zico e depois de Zico. Depois que o Zico joga, tudo muda. Muda estatísticas de confrontos com os rivais cariocas. Por exemplo, o Flamengo ele tinha mais vitórias que o Fluminense e o Vasco, mas tinha mais derrotas no confronto com o Botafogo. Isso muda na era do Zico. O Flamengo não tinha título brasileiro, ganha com o Zico. O Flamengo não tinha Libertadores, nem jogava Libertadores, ganha com o Zico. Mundial de Clubes. Passa a ser o maior campeão do Rio de Janeiro, que era o Fluminense, passou a ser o Flamengo também com o Zico. O Flamengo devolve a goleada de 6-0 do Botafogo, histórica de 72, com o Zico. É tanta coisa que acontece a partir da passagem dele pelo clube, né? O Flamengo ganha um Campeonato Brasileiro contra o Santos em 83, que o Zico joga já vendido para o Udinese, ninguém sabia, né, que o negócio estava fechado, machucado, ele joga e comanda o time numa vitória de 3-0, o Flamengo tinha perdido aqui por 2-1, faz um gol com 30 segundos. Ele faz um gol que iguala, né, o mata-mata, 2-1 para o Santos, o Flamengo faz um gol com 30 segundos, fica 2-2, placar agregado. Então, assim, são tantas e tantas histórias que assim, é difícil encontrar um jogador que vá, por tanto tempo, ser reverenciado por uma torcida por conta disso. E eu acho que, assim, outros ídolos, cada um à sua maneira, deveriam sempre... do Flamengo e de outros clubes, se mirar um pouco em caras como ele, né? Que eu acho que é receita para você sempre ser respeitado pela torcida do seu clube. Primeira coisa, colocar o clube em primeiro lugar. O clube está acima de tudo. O clube está acima dele, do jogador, dos colegas, de tudo. O clube em primeiro lugar. Se você coloca o clube em primeiro lugar, claramente, você dá uma demonstração de respeito que o torcedor sempre vai admirar isso aí. A não ser esses bobos aí que aparecem, são torcedor de jogador, né? Que agora tem isso, né? Tem uns caras que torcem pro jogador. Eles gostam mais do jogador do que do time. Como tem o torcedor de contratação. Tem. O cara fala, pô, foi campeão.
Contratou quem? Ah, então não me interessa. Ele quer contratação. Pode ser um cabeça de bagre, mas tem que ter uma contratação. Palmeiras ganha tudo e xinga porque não contrata. Porque não contrata. Quer dizer, é bicampeão brasileiro. Não, mas não contratou. Quer dizer, é uma doença isso aí, é uma loucura. Tirando essas figuras excêntricas, para dizer o mínimo, acho que o torcedor sempre vai respeitar aquele cara que coloca o clube acima de tudo. E isso não é tão comum, né? Existem muitos jogadores que são muito vaidosos, às vezes acham que são maiores que o clube, acham que estão quase fazendo um favor. Eu falo muito dessa. O pessoal acha, às vezes, o torcedor acha que eu tenho implicância com os jogadores do Flamengo 2019. Eu acho que não tenho implicância com ninguém, não. Eu só acho o seguinte: ao invés de agradecer esses caras por terem jogado no Flamengo, eles é que têm que agradecer por terem jogado no Flamengo nesse momento, pagando em dia, há 11 anos que não atrasa salário, só voo e voo fretado, CT de primeiríssima, todas as condições. Jogam sempre tem 100% de condições de trabalho, né? E outros jogadores que passaram pelo clube em momentos outros, né, diferentes, certamente falam, pô, se eu tivesse tido essa oportunidade de jogar no Flamengo e ser organizado, você está jogando no time da mão para a torcida do Brasil, ganhando super bem em dia, com todas as condições, eles é que tem que agradecer, porque outros caras bons passaram por lá e não tiveram essa sorte, né, essa chance, né? O próprio Zico lidou com situações muito diferentes. O Flamengo dos anos 80 não era a estrutura, a organização de hoje. Outro dia mesmo ele foi no CT, ele falou, né? Ele estava lá falando, pô, não tinha isso aqui, né? Treinava na Gávea. Imagina se tivesse as condições que hoje o clube oferece, até de preparação, né? De tudo, fisiologia, fisioterapia, tratamento, musculação, preparação física, alimentação. Antigamente não tinha esse negócio, o jogador comia na rua, em casa, onde fosse. Hoje o cara se alimenta no próprio CT, tem toda uma preparação, tem nutricionista, é outra história. Então, assim, para esses caras, como os caras que jogam no Palmeiras hoje, pega os caras que jogaram no Palmeiras há alguns anos, que jogam, esses caras são privilegiados, pô. Eles têm que agradecer, falar, pô, que bom, né? Que bom que eu jogo aqui nesse momento na história do clube.